Seja muito bem-vindo ao nosso Café com Cristo. Com Denis Gonçalves, aqui seu amigo de sempre. Aqui é o canal Denis e Jaque, Café com Cristo. Ela não está participando por enquanto. Por conta do trabalho, ela não está tendo tempo de vir aqui gravar. Mas eu estou aqui trazendo o Café com Cristo para vocês. A minha xícara até está vazia já. Eu tomo café, bastante café. Eu trago a minha garrafa para o trabalho. Eu gosto de tomar um café. E hoje nós vamos falar sobre prosperidade na vida do cristão. Mas antes, eu vou pedir para você, para curtir, compartilhar, se inscrever no canal, apertar o sininho das notificações. Denis, mas você vai tocar nesse assunto prosperidade? Sim, vou tocar nesse assunto. Porque a prosperidade na vida do cristão é muito importante. E as pessoas muitas vezes confundem prosperidade só com a vida financeira. E a prosperidade do cristão não é só a vida financeira, não. A prosperidade é um conjunto de coisas. E a primeira parte que eu vou falar para vocês hoje é a prosperidade espiritual. Primeiro ponto hoje, prosperidade espiritual, que é a mais importante e fundamental para o cristão. Presta bem atenção, vou repetir para vocês. Prosperidade espiritual é a mais importante e fundamental para a vida do cristão. Tá? Em João 10:10 diz o seguinte: eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Quando diz assim, tenham vida e vida com abundância, principalmente na sua vida espiritual. Se a sua vida espiritual vai mal, vai ruim, então todo o resto vai perecer. Então você tem que estar bem espiritualmente para que as outras partes da sua vida próspera, que seja próspera, elas venham encaixar umas com as outras, né? E a prosperidade é um tema recorrente nas escrituras, isso é um fato. Fala-se muito sobre prosperidade e muitos cristãos buscam entender como ela se aplica em suas vidas. E eu gosto de falar de prosperidade, que eu fui uma pessoa no passado que não buscava essa vida próspera dentro das escrituras e dentro da palavra. Em Romanos 14:17 também diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Presta bem atenção. Não é comida nem bebida, mas é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Então a gente precisa ter essa justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas que para isso esteja bem, precisamos da prosperidade espiritual. Então, o cristão, primeiramente, vai entrar a prosperidade espiritual, ele vai se alimentar da palavra de Deus e buscar aquilo que Deus nos dá para que nós possamos ter uma vida próspera espiritualmente falando, tá? Então, vou repetir para vocês, em Romanos 14:17 diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Preste bem atenção, para que nós entendamos o que a prosperidade espiritual faz a diferença na nossa vida. Então temos que orar, jejuar, alimentar das coisas de Deus, andar com pessoas que nos ensinam a andar nos caminhos certos, né? Pessoas que têm mais experiência e nos passam essa experiência da prosperidade espiritual. E o segundo tema de hoje, para que o vídeo não fique muito longo, eu quero falar para vocês da prosperidade financeira. A prosperidade financeira, porque é o tema que quase todas as igrejas, os lugares hoje estão tentando pregar somente a prosperidade financeira, para que a pessoa vá buscar os bens materiais, e não é sobre isso. Vamos falar sobre prosperidade financeira. A prosperidade financeira é um aspecto importante na vida do cristão também, muito importante, mas não deve ser o foco principal. Muitas vezes as pessoas focam somente na prosperidade financeira e não é sobre isso. A Bíblia nos ensina que devemos ser bons administradores e recursos que Deus nos confiou. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: tragam todos os dízimos ao tesouro da casa, para que haja comida na minha casa, e promovem-me agora nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês uma bênção sem medida.
Aqui Deus está falando que ele vai derramar bênçãos sem medidas, né? Então, a nossa cultura, o Brasil principalmente, a nossa cultura aqui, a cultura é a seguinte, que a gente não pode ser próspero financeiramente. Isso é uma cultura que foi arraigada. Eu prefiro só isso. Me dê só um carrinho, me dê só uma casinha, me dê só isso, eu quero só isso para minha vida. Mas a prosperidade financeira, como diz o pastor Tiago Brunet, ele fala muito sobre isso, que a falta de dinheiro, tem gente que fala, né, que ele fala o seguinte, eu não sei se a falta de dinheiro, como que ele fala? Ele fala assim, não, eu sei que a falta de dinheiro me dá uma tristeza danada, né? Então, realmente, a falta de dinheiro dá uma tristeza danada. Muitas vezes, famílias estão perdendo o foco e às vezes se separando, entrando em situação difícil por falta de dinheiro. Mas aí é sobre isso que a palavra fala, né? Para que a gente deve ser bons administradores dos recursos que Deus nos confiou. Em Provérbios 22:7 diz o seguinte: o rico governa os pobres, e o que empresta é senhor do que pede emprestado. Presta bem atenção. O rico governa os pobres, e o que empresta é senhor do que pede emprestado. Então a gente tem que pegar as nossas finanças e colocar tudo organizado para que a gente não fique pegando emprestado. Porque a palavra de Deus fala aqui que o rico governa sobre os pobres. Então o rico vai estar emprestando dinheiro para os pobres e vai estar sempre governando os pobres. Então a gente precisa ter uma sabedoria para a gente organizar a nossa vida financeira, fazer cortes nas horas certas. Tem hora que a gente ataca, tem hora que a gente recua, tem hora que a gente dá uma estagnada, porque a gente tem que ter a sabedoria vida do reino, para que nós não passamos por situações difíceis por conta do olho grande. Tem muita gente que compra demasiadamente, mas sem precisão. Às vezes não está precisando de um iPhone 16, né? Acho que está no 16, e vai lá e compra aquele iPhone somente para ficar mexendo nas redes sociais, mas ele não vai aplicar para ganhar dinheiro, ele não precisa para fazer recursos, algumas coisas. É somente o olho grande que às vezes a falta, como eu vou falar, a escassez, às vezes, ele quer mostrar para o outro que tem um celular muito caro. E não é sobre isso. A gente tem que entender se nós estamos precisando daquilo para comprar. Estou falando para vocês hoje aqui os requisitos básicos da prosperidade na vida cristã. Então não é só prosperidade financeira. E eu vou falar de uma outra prosperidade que a gente precisa ter também, que é a prosperidade emocional, certo? Muitos cristãos não têm prosperidade emocional. É onde que a Bíblia fala muito sobre domínio próprio, né? Que os coaches falam por aí. Mas inteligência emocional, mas a Bíblia já nos ensina a vida toda aí sobre domínio próprio. Em Salmos 4, versículo 7, diz o seguinte: tu tens posto alegria no meu coração, mais do que os que têm abundância de trigo e vinho. Presta atenção, vou repetir para você. Salmo 4, versículo 7. Tu tens posto alegria no meu coração, mais do que os que têm abundância de trigo e vinho. Isso aqui é sobre prosperidade emocional. Em Isaías 26, versículo 3, diz o seguinte: aquele que tem a mente firme, tu o guardarás em perfeita paz, porque ele confia em ti. Muita gente não tem a mente firme. Qualquer coisa que acontece desestrutura ele. E se você está com seu emocional abalado e não tem prosperidade emocional a ponto de que a outra pessoa tire você do seu sério, você precisa urgentemente trazer essa prosperidade emocional para a sua vida, para que você não deixe que ninguém venha ferir você emocionalmente, tá? A prosperidade emocional se refere à paz interior, ao que você tem aqui dentro. A paz interior, aquilo que você vai guardar para você e que não vai deixar que as outras pessoas te afetem.
né? A alegria e a estabilidade emocional que vem da confiança de Deus. Então, nós falamos aqui prosperidade emocional, prosperidade financeira e também sobre a prosperidade emocional. E tem uma outra área da nossa vida, a última, o ponto final, que para mim completa a prosperidade do cristão, é a prosperidade na saúde, né? Então, passei por várias situações da minha vida aí, por culpa minha mesmo, porque eu não estava cuidando da minha saúde e eu não tinha, por um tempo, a prosperidade na saúde. Hoje estou me cuidando mais, então a prosperidade na saúde também. Então, muitas vezes, as pessoas pensam que prosperidade é somente dinheiro, e não é. Você tem que estar bem em todas as áreas, prosperidade emocional, prosperidade financeira, prosperidade na saúde, prosperidade emocional, que é a primeira de todas, espiritual, que é a primeira de todas. Então, vamos ler para você aqui novamente o último versículo, Isaías 26, versículo 3, que diz o seguinte: aquele que tem a mente firme, tu o guardarás em perfeita paz, porque ele confia em ti. Então, hoje eu falei para vocês sobre prosperidade na vida do cristão. Nós precisamos de entender que nós precisamos ter um conjunto de prosperidade para que a nossa vida cristã esteja alinhada àquilo que Deus nos ensina. Então a gente precisa entender isso. Primeiramente, nós precisamos ter a prosperidade espiritual. Então, se você está procurando somente prosperidade financeira, você está começando errado. Primeiramente, você tem que alinhar sua prosperidade espiritual para que todas as outras comecem a andar certo. Você espiritualmente com Cristo, meditando, estudando na palavra. Deus vai te dando um entendimento para você estudar sobre finanças, você aprender a fazer um cursinho aí de administração básica. Então Deus vai dando clareando a nossa mente para isso. Vai entendendo que a nossa saúde também precisa ser cuidada. Estou lendo um livro do Luciano Subirá, pastor Luciano Subirá, que está mexendo muito comigo, que é o cuidado com o corpo. Está mexendo muito comigo sobre o cuidado do corpo. Porque nós que temos Cristo no coração, a gente acha que Cristo vai ter que nos livrar de tudo. E não é bem assim, a gente precisa cuidar do nosso corpo. Muitas vezes eu já falei aqui, né, que em 2023, final de 2023, eu fui surpreendido com um câncer. E tive que retirar o rim direito. E muitas vezes essas doenças são consequências da vida sedentária que a gente leva, da vida emocional que a gente leva também. Então já tive uma vida emocional muito abalada, uma vida alimentação muito ruim. Então uma série de coisas que trazem para que a gente venha ser ferido, que a gente venha sofrer, que a gente venha passar por situações difíceis por não ter um entendimento da prosperidade na palavra de Deus. Então hoje esse foi o nosso Café com Cristo, foi um pouco longo, mas espero que você goste, que você entenda sobre a prosperidade na vida do cristão, que é um conjunto de prosperidade. Então, se você ficou comigo até o final, deixa seu pedido de oração, coloca nos comentários. Denis, fiquei até o final, eu entendi perfeitamente o que é prosperidade, não é só dinheiro, porque muitas pessoas estão indo buscar a Deus somente para prosperidade financeira, e não é sobre isso. Deixa seu comentário também aí, Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Deus abençoe.